E fala aí, Maverick Hunters! Beleza? Eu sou o Daimon, trazendo aqui mais um quadro de um fangame e também explicar um pouco sobre ele. Eu vou falar aqui um pouquinho do Mega Man X Remake, um remake do Mega Man X de Nintendinho de 32 bits, e também explicar um pouco o que aconteceu com o Mega Man X Code Red. Mas por que você vai explicar sobre os dois projetos, Daimon? Porque esse remake do Mega Man X, ele foi feito em cima da engine do Mega Man X Code Red. Agora que ficou open source, aí eu vou aproveitar para explicar isso para vocês. Galera, esse remake aqui foi feito na engine do Code Red pelo D.Mugen, né? Eu não sei se ele vai dar continuidade a isso, eu não sei se ele apenas fez para testar. Ele conseguiu pôr uma tela de fundo aí, umas músicas remixadas, e cara, tem até o Vile aqui jogável, o Zero do X1. Os sprites estão muito bonitos. Cara, 32 bits dá muito trabalho, eu não sei como esses caras conseguem, mas tá muito bonito. A cidade, eu fico imaginando como ficaria esse jogo em completo, né? As outras fases, Stage Select, os outros inimigos. O sprite do Vile está bonito, mas há de melhorar aí muita coisa. Já dá pra ver aí que é só apenas um teste, a primeira fase não está completa. Bom, o D.Mugen, ele tem a ideia de criar um remake de Mega Man X em 32 bits, mas o projeto ele está ainda engatinhando, então tá devagar, galera. Ele não tem planos de encontros e nem nada. Ele só mostra apenas a prévia do que ele conseguiu graças a essa base. E como eu disse aí, os sprites são do Ken Sujin, que Ken Sujin aí é um ótimo spriter aí também, junto com o resto do pessoal aí. O Freitas, o Lord Saturn e entre outros. Bom, como o projeto está engatinhando, eu acho que a gente não vai ver tanta coisa tão cedo, galera. Porque eu não sei se ele trabalha sozinho, eu não sei se ele tá com alguma equipe, porque realmente é um fangame de Mega Man X em 32 bits dá um trabalho enorme, cara. Fazer o background, fazer os novos movimentos dos personagens, converter os poderes, né, do X1. É uma pancada de coisa, cara. As Ride Armors no estilo do Play 1, né, 32 bits. Mas é uma ideia muito boa que eu acho que é o sonho. O Mega Man X normal já é legal, mas assim, 32 bits acredito que muita gente já sonhou assim, e deixa o jogo muito bom assim, e é uma satisfação de jogar, né? Pra quem gosta aí do gráfico do Play 1 também. Eu gosto muito tanto do NES, do Super Nintendo, quanto do Play 1. Pra mim os dois são ótimos, mas aí veio o X1 aí, nesse estilo é satisfatório pra todo mundo. Quem aí não queria, né, o X1, X2, X3 estilo 32 bits? Bem que a Capcom poderia fazer, mas bando de preguiçosos. Eu agora quero falar pra vocês o que houve com o Mega Man X Code Red. Acho que foi meses atrás, né? Ou foi esse ano ou ano passado que eu falei um pouquinho sobre. Lembra daquele fangame que tinha as naves da fase do Mega Man X7 voando? Acho que vocês se recordam, tá aqui na tela. Então, eu dei uma traduzida no vídeo, vou explicar em cima aqui mais ou menos e mostrar algumas imagens pra vocês e até algumas gravações que eu fiz, porque baixaram pra mim do GitHub aí, e um amigo fez pra mim a build aí pra eu ver como é que tá o jogo. Inclusive eu vou pôr até um pouquinho da gravação aqui de eu jogando pra vocês verem. Mas enfim, vamos ao que interessa, galera. Mas, antes de tudo, se você caiu de paraquedas aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu faço vídeos de fangames de Mega Man, jogos oficiais também do Mega Man, indie games, runs hacks, que são as runs hacks aí gostada por muitos, Mega Drive, Super Nintendo, Game Boy Advance e tudo mais aí, um pouquinho de Cube World e outros jogos oficiais aí, então seja muito bem-vindo. Agora vamos ao que interessa, galera. Há um ano atrás, lembrando que quem fez o Code Red aí foi o Dr. Dolphus, né? Dolphus, não sei como fala, mas enfim.
Há um ano atrás ele foi cancelado e ele decidiu deixar open source, que eu acho que isso ele já tinha feito, mas não tinha compartilhado. E agora ele tá trabalhando em um Mega Man X original, acredito que seja uma parte. Sim, eu também achei que fosse esse X1 32 bits, mas eu acho que não é. Vocês vão me entender aí perto do final do vídeo. O motivo principal do cancelamento, galera, foi que ele não tinha uma ideia clara do que ele queria e o que o game fosse. Então ele ficou complicado trabalhar no projeto. O começo era para ser um remake fiel com alguns retoques. Acho que um remake fiel do X7, né? E quanto mais ele trabalhava, mais ele percebia que refazer o X7 em 2D sem grandes mudanças seria muito trabalhoso e chato, porque realmente, como eu falei para vocês aí no começo do vídeo, galera, o Mega Man X em fazer qualquer fangame em 32 bits, estilo do Play 1, dá trabalho, cara, é muito detalhe em 32 bits. Tanto background, tanto os personagens, poderes novos, etc. Vocês sabem muito bem disso. Voltando, a jogabilidade 3D era o objetivo principal do X7. Muita gente não gosta aí, mas se vocês analisarem bem, é o objetivo principal. E removê-lo iria transformar em um X4 com um Axel de uma troca de personagens. Então gradualmente ele mudou para uma abordagem de reimaginação e começou a fazer mudanças drásticas no jogo original. Então, no entanto, essa abordagem parecia desonesta de certa forma, porque se preocupar em fingir que é baseado no X7, se é apenas um jogo novo, lembra vagamente o material de origem, sabe, galera? Aí ele pensou, por que não fazer um novo Mega Man X naquele momento, né? Um novo fangame. Depois de ir e retornar a diversas abordagens por um tempo, ele criou novos conceitos e descartou. Depois ele simplesmente decidiu cancelar e tentar novamente em um jogo original do X. Tô falando pra vocês que fazer fangames não é fácil aí, seja sozinho, seja com equipe, é difícil, galera, principalmente aí quem tem vida, tem muita coisa aí a ser feita, né? E é trabalhoso, cara, né? E você tem que ter ideia, se você tá focado em fazer um fangame, você precisa ter a ideia já definitiva do que vai ser e posicionar a equipe. Há muitas outras razões, como a replicação do estilo do PS1 e o balanceamento de 3 personagens foi difícil, sendo que eles fizeram com que o jogo fosse cancelado. Mas a falta de um objetivo final claro e um foco foram as principais razões. Por isso que eu digo pra vocês que é complicado, né? Precisa ter a ideia detalhada e tudo. E depois do cancelamento, ele planejou um novo game de Mega Man X e lentamente ele começou o protótipo e apresentaria um novo estilo de arte que seria mais focado na pontuação de ataque. Mas infelizmente essa versão também acabou no inferno de desenvolvimento, acredito que foi cancelado também. E ele ficou tentando ser inovador, mas ele ficou no preto, no mesmo ciclo de criar um novo percurso. Ele ficou naquela, mas depois ele criou, depois de dias, e ele renovou e alterou drasticamente o jogo. Até que ele decidiu voltar ao básico, no estilo do Super Nintendo, né? Que eu acho até mais fácil, porque 32 bits é muito trabalhoso, né? Após isso, ele confessa que tem sido um pouco mais tranquilo o desenvolvimento. Dito isso, é bem difícil dizer até onde o desenvolvimento desse jogo atual que ele está fazendo, estilo Super Nintendo, até onde vai chegar no momento. E é isso que ele explicou, né? Ali no vídeo do Code Red, ele mostra algumas últimas builds, algumas últimas updates que ele deixou ali junto no GitHub, né? O que eu achei interessante, tem uma build antiga que aparece o robô lá que a gente vai pegar a armadura do Sting Shamil, o robozinho verde, esqueci o nome dele. Mas enfim, vocês sabem qual é. E tem um pouquinho de conteúdo, né? Pra quem aí tem interesse em querer mexer no projeto, né? Tá lá no GitHub, lá. Vou deixar o link aqui na descrição. É open source, se você tiver ideia aí de fazer igual o Demugen também, aí um outro jogo, um Mega Man X. Se você tiver o Godot e sabe programar, tem como você mexer, que eu ouvi aí de muitas pessoas que Godot é uma ótima ferramenta aí para criar games, entre outros. E aparentemente nesse projeto que ele mostra, o Axel não tá pronto, tá todo reto aí, né?
E tem bastante coisa legal, né? Até eu joguei um pouquinho. Acredito que tem muita gente aí já querendo mexer, mas não sabemos. Tem novas habilidades, né? Tem movimentos do Axel que não foram feitos ainda. Acredito que tá tudo dentro da engine. Até a Glide Armor, né? Fizeram um sprite somente de stand, mas fazer ela completa deve dar um trabalho. O legal é que ele planejava fazer os sprites, né, até das mugshots dos boss. Ele realmente queria fazer um X7, né, só que observando é bem trabalhoso, né, mas ele tem feito, o que eu gostei é que ele tem feito bastante coisa aí do Mega Man X1. Ele fez até o Steel Penguin e muitos poderes aí do X1, se você for perceber. Nessa build aí, pra quem quiser ver, tem o Black Zero, tem até a Ultimate Armor, né? Tem muita coisa. Tem a Glide, também tem a Blade, mas infelizmente elas não estão com aparência ainda, mas os tiros funcionam. E tá muito interessante. Eu espero que o Dr. Dofus aí consiga seguir adiante com esse fangame dele, estilo Super Nintendo, que vendo esses poucos minutos aparenta estar muito interessante. E também eu espero que o Demugen consiga avançar aí nesse projeto do remake do X1, que a galera aí espera ansiosamente por alguma coisa. Então, se você quiser dar uma olhada no projeto, tá aqui na descrição. Vou deixar o canal do Dr. Dofus aqui também para você dar uma olhada no vídeo original, com o link aí do GitHub. GitHub, se você tem o Godot Engine, é só ir lá, baixar. Quem sabe programar, movimento, física, sprite, é só dar uma olhada que o projeto é aberto aí para fandom finalizar o fangame. Grande trabalho, mas eu acho que vale a pena. Até eu vou dar uma olhada nisso aqui. Beleza? Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham entendido aí a explicação. Tentei explicar mais ou menos aí o que aconteceu. É isso, espero que vocês tenham gostado. Comenta aí, galera, o que vocês acharam, o que vocês teorizam do que pode acontecer, se esse X1 32 bits vai pra frente, se não vai, se o Dr. Dofus vai mostrar em breve aí alguma coisa desse novo Mega Man X aí que ele tá criando, porque é muito duvidoso, né, que só tem só 3 vídeos no canal dele. Então acredito que ele esteja trabalhando em silêncio, ou senão ele está ocupado com as coisas da vida, né? Porque isso é o problema de muita gente, né? Muitos fangames aí infelizmente têm sido cancelados porque muita gente tem compromisso, né? Uma hora chega, galera, não tem jeito. A responsabilidade chega, é estudar, é trabalhar, é academia, é um monte de coisa, é namorada. Infelizmente chega. Mas vamos torcer aí para que esses fangames aí vão pra frente e a gente possa ver os desenvolvimentos. Beleza? Sabendo de mais alguma coisa, eu farei quadro aqui de notícias para vocês saberem de tudo, tá bom? Então é isso, galera. Obrigado por terem chegado até aqui. Eu desejo um ótimo começo de semana para vocês. Deus abençoe e guarde. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. É nóis e fui!